Você já se perguntou, se o Um Anel era a maior criação de Sauron, por que ele nunca ousou tocá-lo novamente? O paradoxo é brutal. O Senhor da Escuridão moldou o anel com o próprio poder, mas em toda a saga, nunca vemos suas mãos tocarem no artefato que o definiria para sempre. Sabe aquela sensação de criar algo que depois te escapa? Todos nós já passamos por isso. Projetos que moldamos com paixão, relacionamentos que investimos nossa alma, decisões que carregam pedaços nossos. A diferença é que quando Sauron fez isso, o resultado mudou o destino de mundos inteiros. E se você ficou até aqui, é porque também sente essa curiosidade que nos conecta, entender os mistérios por trás das grandes histórias. Se essa teoria for verdade, muda toda a leitura sobre o destino da Terra-média. Hoje vamos separar livros e filmes, trazer 4 evidências ocultas e revelar a lógica sombria por trás desse silêncio. Um detalhe ignorado por muitos leitores, mas que Tolkien deixou espalhado em cartas, apêndices e descrições quase enigmáticas. Nos textos de Tolkien, o Um Anel não é apenas um objeto. Ele é a extensão da própria essência de Sauron. Quando o Senhor do Escuro o forjou nas chamas de Orodruin, ele despejou nele não apenas poder, mas parte literal da sua alma imortal. Isso cria um paradoxo existencial único na literatura fantástica. Imagine ter que confrontar uma versão fragmentada de você mesmo. Tocar o anel após perder sua forma física seria como olhar no espelho e ver apenas metade do seu reflexo, incompleto, enfraquecido, desesperadamente vulnerável. Para um ser que se define pelo domínio absoluto, essa fragilidade seria insuportável. Nos filmes de Peter Jackson, Um Anel é mostrado como tentação irresistível para homens, hobbits e até Gandalf. Mas Sauron nunca aparece fisicamente diante dele. Isso não é descuido cinematográfico. É reforço dramático da ideia de que, sem corpo completo, ele simplesmente não poderia recuperar o anel com as próprias mãos. Observe como as cenas são construídas. Sempre vemos o olho de Sauron à distância, emanando poder, mas nunca a forma física interagindo diretamente com o artefato. Essa escolha visual revela uma limitação fundamental que muitos espectadores não percebem conscientemente, mas sentem na narrativa. O anel amplifica quem o possui, mas também consome progressivamente. Um hobbit é corroído lentamente ao longo de décadas. Um homem pode ser transformado em espectro, mas um maia como Sauron, ao tocá-lo sem forma física plena, correria o risco de ser literalmente dilacerado pelo próprio poder aprisionado no ouro élfico. O anel exige 3 elementos para funcionar: corpo físico, vontade dominante e controle total. Sem o primeiro, os outros 2 se tornam perigosamente instáveis. É como tentar canalizar um rio através de um canal rachado. A força da água destrói a própria estrutura que deveria contê-la. Em correspondências raramente citadas, Tolkien sugere que Sauron desenvolveu uma aversão instintiva ao contato físico com o anel após sua primeira derrota. O professor não usou essa frase por acaso. Instintiva implica algo além da razão, uma reação visceral de autopreservação que transcende a lógica. Isso adiciona uma camada psicológica fascinante ao personagem. O grande manipulador mestre da corrupção pode ter desenvolvido algo parecido com trauma em relação à sua própria criação. O predador se tornou presa das próprias armadilhas emocionais. Agora, imagine pela visão do Senhor do Escuro. Eu queimei minha essência no metal de Orodruin. Cada parte do meu ser que investi no anel me tornou incompleto. Sem ele, sou apenas sombra projetada. Mas se o toco antes da hora certa, corro o risco de ser consumido pela minha própria criação. Melhor vigiar de longe, através do olho que tudo vê, e esperar que o artefato seja trazido até mim por servos ou pela própria força da tentação. Esse foi meu erro fatal. Subestimar que alguém poderia resistir ao poder absoluto e escolher a destruição ao invés da dominação. A ironia é devastadora. O ser mais poderoso da Terra-média se tornou prisioneiro de sua própria genialidade. Cada dia sem o anel o enfraquecia.
mas aproximar-se dele sem as condições ideais poderia aniquilá-lo definitivamente. Um paradoxo que Tolkien construiu com maestria silenciosa. Há quem defenda outra visão, que Sauron nunca precisou tocar o Anel porque bastava a simples posse para dominar a Terra-média. Essa perspectiva tem força nos textos, especialmente quando consideramos como os Nazgûl operavam sob sua influência, mesmo sem contato direto com o artefato. Mas essa teoria esbarra na própria lógica fundamental de Tolkien. O Um Anel não age sozinho como força independente. Precisa de um portador consciente, de vontade ativa para canalizar seu poder destrutivo. O metal pode corromper, mas não pode governar reinos inteiros sem uma mente por trás. A evidência mais forte contra essa teoria está na urgência desesperada de Sauron para recuperar o Anel. Se ele realmente pudesse dominá-lo à distância, por que mobilizar exércitos inteiros? Por que o pânico quando Frodo o veste em Amon-Hen? A resposta é clara. Ele precisava do contato físico para restaurar seu poder completo. A virada emocional aqui transcende a fantasia. Tolkien não escreve apenas sobre magia, mas sobre a relação complexa entre poder e identidade pessoal. O Anel é perigoso porque não é só um objeto mágico, é uma parte viva, pulsante de quem o criou. Ele carrega memórias, ambições e medos. O mesmo vale para nós em escala humana. O que moldamos com nossas escolhas sempre volta para nos definir. Projetos profissionais, relacionamentos, até mesmo palavras ditas em momentos de raiva. Tudo isso se torna extensão da nossa essência e pode tanto nos fortalecer quanto nos destruir. Sauron representa o extremo dessa dinâmica. Investiu tanto de si mesmo numa única criação que se tornou dependente dela para existir plenamente. Quantas vezes nós fazemos versões menores da mesma coisa? Quantas vezes nos definimos por aquilo que criamos, ao invés de quem somos? O mal, na visão de Tolkien, erra consistentemente por excesso de certeza. Sauron acreditou que poderia recuperar o Anel apenas com sua força à distância, mas subestimou a coragem dos pequenos. Ele entendia perfeitamente a tentação, a corrupção, o desejo de poder, mas não compreendia a capacidade de sacrifício. Essa é talvez a lição mais profunda da obra. O poder absoluto cria pontos cegos absolutos. Quem se acostuma a controlar tudo perde a capacidade de entender quem escolhe abrir mão de tudo. Frodo e Sam não eram mais fortes que Sauron, eram fundamentalmente diferentes dele. E sim, no fundo, mesmo Legolas provavelmente sabia dessa limitação de Sauron. Os elfos sempre foram mais perceptivos às nuances do poder mágico, e 1000 anos de observação certamente revelaram padrões que escaparam aos homens e até aos magos. A verdade sobre Sauron e o Um Anel vai além da magia. É um estudo sobre as consequências de investir toda a nossa identidade numa única fonte de poder. Ele não tocava o Anel não apenas por limitações físicas, mas por um medo existencial profundo, o medo de descobrir que sua criação havia crescido além dele. Quando criamos algo com nossa essência, assumimos o risco de que essa criação nos defina mais do que a definimos. Sauron viveu esse paradoxo em escala épica, mas todos nós enfrentamos versões menores dele, carreiras que nos consomem, relacionamentos que nos aprisionam, ambições que nos tornam menos humanos. A genialidade de Tolkien foi transformar essa experiência universal numa narrativa fantástica que ressoa através das décadas. O Um Anel não é apenas sobre poder mágico, é sobre o preço que pagamos quando colocamos toda a nossa identidade num único lugar. Qual evidência te convenceu mais? O risco existencial de se consumir, a limitação física sem corpo completo, a mecânica do poder exigindo portador ativo, ou o trauma psicológico desenvolvido após a primeira derrota? Deixe nos comentários sua teoria. Adoro descobrir novas perspectivas sobre os mistérios de Tolkien. Acenda os faróis de Gondor com like e inscrição, porque algumas histórias merecem ser compartilhadas até os confins da Terra-média.